Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio 155, gravado hoje, domingo 7 de dezembro de 2025. Você está vendo essa figura que o meu editor colocou aí na tela? 2 sacos de dinheiro e em um deles fala necessidade de capital de giro e no outro deles fala CAPEX. Coloque isso na sua cabeça, o título que está aparecendo aí. A intensidade do uso de capital em um negócio. Ou, se você quiser também, alocação de capital. Veja como é muito simples pensar numa empresa. Você tem um monte de dinheiro, esse dinheiro veio do banco, veio do seu caixa, veio de um investidor, mas você tem dinheiro. Aí você quer alocar este capital, você quer destinar esse dinheiro. E só há 2 partes da empresa onde você coloca dinheiro, ou pelo menos deveria. Na necessidade de capital de giro, para tocar o seu negócio, seja ele varejo, seja ele indústria, e no CAPEX. Não é ou no CAPEX, e no CAPEX. Toda empresa, do Boteco do Zé até a Tesla, coloca dinheiro no capital de giro e no CAPEX. E você tem que dominar essa alocação de capital com método, com números, com boas práticas, com benchmark. E é para isso que eu fiz esse episódio 155, para você entender alocação de capital. E por que o título desse episódio é Investe 3, Respira 1? Porque o centro desse episódio não está na necessidade de capital de giro. Eu tenho outros vídeos sobre necessidade de capital de giro. Ou você vai, tá aqui na descrição desse vídeo, você vai e compra o melhor curso que existe no mercado sobre finanças, que é o meu. Tá lá. Se não gera caixa, está errado. Aí você vai entender todos os aspectos de caixa. Mas já com esse vídeo gratuito, 155, você consegue entender pelo menos um pouquinho sobre as atrocidades que as empresas cometem no CAPEX, nos investimentos. E um detalhe, para quem é esse vídeo? Aliás, para quem são todos os meus vídeos? Eu sempre vou utilizar uma linguagem me dirigindo ao empresário. Quando eu falo a empresa, você é empresário. Mas o porteiro da empresa, o trainee da empresa, o jovem aprendiz, o assistente, o analista, o gerente, o CEO, os diretores, vale para todos. Porque muitas vezes você que é assistente, você que é analista, você não progride numa empresa, você mesmo gerente, porque você não fala a língua da empresa. É como se você fosse para os Estados Unidos ou para o Canadá e você se recusasse a aprender inglês. Você vai ser um pária, você vai ter muitas dificuldades, você não vai fazer nada lá de produtivo, você não vai enriquecer. Por quê? Porque você não fala a língua da empresa. Então, mesmo que a minha linguagem se destine ao empresário, você, não sendo o empresário, mesmo em cargos muito baixos da hierarquia da empresa, como um assistente ou um analista, esse vídeo também é para você, caso você queira enriquecer, caso você queira progredir. Se você não quiser, você está perdendo tempo nesse vídeo, vai embora. Vamos continuar. Bom, então você entendeu que o dinheiro da empresa a gente só coloca em 2 pontos. Na necessidade de capital de giro ou no CAPEX. E hoje a gente vai falar mais alguns minutos sobre o CAPEX. Há 8 pontos. Esses 8 pontos vão aparecendo na tela, o meu editor vai colocar na medida em que eu for falando. Lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento, vá anotando. Depois estude esse assunto, depois pergunte para mim, coloque nos comentários. É sua obrigação curtir esse vídeo, compartilhá-lo, falar para o YouTube que esse vídeo é muito importante. Ainda mais nessa época do ano, 7 de dezembro de 2025. Todo mundo está planejando investimentos para o ano que vem. Se não está, já está atrasado.
Mas ainda é necessário um vídeo como esse. Vamos lá, 8 pontos. Primeiro ponto. Eu tenho dito para empresários, e sexta-feira, numa reunião com a diretoria de uma empresa, eu falei essa frase, e foi isso que me inspirou a fazer esse vídeo. Respira 1, investe 3. Investe 3, respira 1. Investe 3, respira 1. É o título desse vídeo. Investe durante 3 anos e depois respira 1. Porque, óbvio que eu sei, e isso é ótimo, que é da natureza do empresário querer investir sempre. Mas há 8 fatores que fazem com que você precise esperar um pouquinho. Invista, saiba como investir, mas uma regra boa, a cada 3 anos, o 4º ano, na sequência, você não investe, você só mantém, você só faz CAPEX de manutenção, você não faz CAPEX de growth, você não faz CAPEX de crescimento, você não faz CAPEX novo, apenas respire para que a sua empresa fique saudável. Ponto número 1, então, investe 3, respira 1. Ponto número 1, se você não fizer assim, você não consegue nem tempo hábil para calcular o ROI dos seus investimentos. O Return on Investment, o retorno sobre o investimento, onde você divide o free cash flow gerado por esse investimento pelo CAPEX investido. Se você for procurar na internet, se você for procurar em livros de MBAs, você não vai encontrar essa fórmula. Essa fórmula você só encontra em canais avançados como o meu. A fórmula que você vai encontrar para calcular o ROI é lucro líquido, lucro proporcionado por aquele investimento, mas lucro é um número contábil, lucro é um número bunda. Para de falar só em lucro, apure o lucro, mas pensa em caixa, cara, você está numa empresa. Então, é o free cash flow, que é o verdadeiro lucro gerado por esse investimento, dividido pelo valor desse investimento. Se você investir continuamente, você vai sobrepor projetos. É como dar remédio para uma pessoa, mais remédio. Você não dá tempo nem de saber se algum remédio está surtindo efeito e quanto efeito está sabendo. Esse é o primeiro problema de não ter um ano para respirar. O segundo ponto, a saúde do fluxo de caixa. Você investindo continuamente, sem um ano para respirar a cada 3 de investimento, você prejudica ou pode prejudicar muito a liquidez do seu caixa. Isso significa, traduzindo, vai faltar dinheiro. Dinheiro não é infinito. Terceiro ponto, evitar sobreinvestimento e diluição de foco. Eu às vezes vejo o pessoal, por exemplo, pedindo investimentos em TI e muitas vezes o recurso já está lá dentro, já está no software. Mas o sujeito quer uma bolinha mais colorida na tela, não sei o quê. Você vai fazendo investimentos que se sobrepõem. Você perde o foco, são muitos projetos para serem tocados ao mesmo tempo. Quarto ponto. Se você investir continuamente sem respirar, 1 ano a cada 4, invista 3, respire 1. Você perde a capacidade de ajustar os investimentos ao mercado, porque o mercado se move. Daqui a pouco o investimento que você está fazendo, você tem que ajustá-lo. Você pode começar a perder dinheiro porque o mercado se moveu. Então, vá com calma. Respire para você avaliar o mercado e ajustar os seus investimentos. Se você tiver investimento sobre investimento, você não consegue tempo para isso. Quinto ponto. Redução de risco financeiro. Quando você investe a todo momento, sem respirar, você está exposto a mudanças de mercado, volatilidade, custos imprevistos, custos que você não previu, sejam eles provenientes dos seus investimentos ou até fora deles. Não coloque a saúde da empresa em risco. 6. Eficiência da implantação dos projetos. Você não consegue avaliar, você não consegue tempo para gerenciar esses projetos todos ao mesmo tempo. Você gerencia mal.
7. Valorização dos ativos e maturação tecnológica. Pausar investimentos, eu escrevi aqui, permitem que os ativos atuais sejam plenamente utilizados. É como dar brinquedo para uma criança, muito brinquedo, muito brinquedo, muito brinquedo. Ela mal brinca com um, já brinca com outro, ela não aproveita o um. Você tem que explorar plenamente cada ativo, cada investimento feito. E 8º ponto, quando você pausa 1 ano a cada 4 para respirar, invista 3, respire 1, você ganha confiança dos investidores. Se você for de capital aberto, essa frase faz todo sentido. Se você for de capital fechado, essa frase faz mais sentido ainda, porque muitas vezes existem familiares que não participam do projeto e você mesmo, você ganha confiança tendo mais controle sobre os investimentos. Conclusão! Não esqueça de um dado do Banco Mundial e das maiores consultorias de engenharia dos grandes investimentos feitos na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. A taxa de acertos, a taxa de ROI positivo, calculando ROI Free Cash Flow sobre CAPEX, no mundo, envolvendo varejo e indústria, é cerca de 20%. Você está entrando quando você investe num mundo que é necessário você estar, mas onde você tem 80% de chances de não dar certo. Todo cuidado é pouco. Invista, vá em frente, faça a sua empresa crescer, mas com a devida prudência. Prudência não é medo, prudência não é lentidão, prudência não é você ficar parado no tempo. Prudência é simplesmente você saber usar método, saber usar conteúdos como este, de alto padrão, que você pouco encontra na internet ou quase nada, para você garantir a sustentabilidade dos seus investimentos, para você garantir o seu caixa. Paulo Mubarak gravou o episódio 155 em 7 de dezembro de 2025.